Quero falar agora sobre a possibilidade de Cuiabano, lateral esquerdo, que já foi do Botafogo, virar reforço do Corinthians. Cheguei a contar para vocês nessa terça-feira que o Timão tem a intenção de fechar com o lateral direito brasileiro que atua no exterior. Esse cara chegaria para disputar a posição com o Matheus Bidu. Fonte do Corinthians que me passou esses detalhes da negociação com um atleta brasileiro no exterior não quis citar nomes. E o Samir Carvalho afirma que o Cuiabano, lateral esquerdo de 22 anos de idade, é um dos alvos. Tratativas com o Forest já foram iniciadas. O Vasco e o Botafogo também têm a intenção de contratá-lo. Vale a lembrança de que o Cuiabano acaba de deixar o Botafogo para jogar no Forest. Ele ainda não estreou pela equipe principal nessa segunda-feira, atuou no time sub-21. Importante registrar, porém, que a chance de o Corinthians avançar nessa negociação com o Cuiabano é tratada como bem pequena. É que a ideia do Forest é negociar o Cuiabano apenas em definitivo, jogador comprado por 6 milhões de euros. Para completar, registrar que o Corinthians emprestou Diego Palacios à Universidade Católica do Equador. O jogador estava no Karpat da Ucrânia, por lá só fez um único jogo, agora negociado com a equipe equatoriana e o Timão economizando 2 milhões e 600 mil reais em salários até dezembro. Hora de falar de informação exclusiva. Palmeiras e Corinthians disputam a contratação de um volante revelado pelo Flamengo. Eu me refiro a Vinícius Souza, 26 anos de idade. Ele pertence atualmente ao Wolfsburg. Vários setoristas do Corinthians já haviam divulgado que o atleta é alvo de uma proposta do Timão. O Corinthians procurou o Wolfsburg para pedir um contrato de empréstimo de uma temporada com opção de compra. Quero trazer a informação exclusiva. O Palmeiras é outro interessado e acenou com uma oferta para comprar o jogador por 9 milhões de euros. A gente está falando de quase 57 milhões de reais. O grande ponto é que o Wolfsburg havia comprado esse jogador na temporada passada por 15 milhões de euros. O Vinícius Souza atuava no Sheffield United, da segunda divisão inglesa, era um dos protagonistas do seu time, mesmo atuando na função de primeiro volante. Até por isso, custos e uma contratação bastante cara. Pois bem, na Alemanha, o Vini Souza teve um início de ter passagem bem legal, titular absoluto, mas as coisas mudaram a partir do mês de novembro. Desde 7 de novembro ele não é titular. Dos últimos 7 jogos do Wolfsburg, ele não saiu do banco em 5 deles. E nos 2 únicos que entrou, atuou em apenas 5 minutos. É por isso que tanto o Palmeiras quanto o Corinthians têm esperanças em contratá-lo. Jogador que na época do Flamengo, de base, era conhecido como Vinição. Ele foi negociado com o time belga em 2020. Passou por outra equipe belga antes de se mudar para o futebol inglês. Só para lembrar, Corinthians e Palmeiras buscam um primeiro volante mais marcador, aquele de proteção no sistema defensivo. Gostaria que você opinasse sobre Vini Souza, com a lembrança final de que esse jogador foi namorado de Anitta entre o fim do ano de 2024 e início de 2025. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E o Corinthians está tentando atravessar o São Paulo para ficar com um dos destaques da Copa São Paulo de Juniores. Eu me refiro a Luiz Fernando, lateral e ponta, de 19 anos de idade, que tem feito grande participação com a camisa do Ibrachina na Copinha. Ele tem 7 partidas, 2 gols e 2 assistências, as 2 assistências que garantiram a classificação do Ibrachina contra o Palmeiras por 2-1 na última segunda-feira. Foi também o Luiz Fernando que marcou o gol da classificação contra o Internacional em outro mata-mata. Antes de gravar esse vídeo, consultei Ibrachina e São Paulo para entender como é que estava essa negociação. Antes da Copinha, São Paulo e Ibrachina fecharam um contrato de empréstimo com opção de compra. Esse contrato está assinado, mas não foi confirmado pelo BID, Boletim Informativo Diário. No momento do acordo e da assinatura, vale a lembrança, a janela de transferência estava fechada. Importante registrar que, com a grande participação do Luiz Fernando no torneio, surgiram vários interessados com propostas oficiais. Hoje, um deles é o Corinthians, que tenta atravessar o São Paulo aplicando um chapéu no tricolor. Qual a chance de o São Paulo perder esse negócio? Vale a lembrança de que houve um impeachment no tricolor. Júlio Casares está afastado. Enquanto esse processo de impeachment não é confirmado pelos sócios, Harry Macis é quem responde pelo tricolor. E se o São Paulo não levar adiante a história, é possível que o atleta acabe se tornando reforço do Corinthians. Se o São Paulo confirmar o interesse,
O que pode acontecer é o Ibrachina tentar mudar as condições desse empréstimo, exigindo que o São Paulo faça a compra do atleta que vive ótima fase e se mostrou bem interessante. Só para completar, registrar também que antes da Copinha o São Paulo já havia fechado a compra de 20% de um atacante chamado Antony, 17 anos de idade. Ele arrebentou no Campeonato Paulista Sub-17, mas esse menino, até por ser mais novo, não foi utilizado na Copinha. Hora de falar sobre o Corinthians, que está em busca de um lateral esquerdo brasileiro. Quero avançar nessa notícia. Nesse momento, o Corinthians concentra sua pesquisa por um lateral esquerdo brasileiro que atua no exterior. Já existem conversas com um atleta em específico. Confesso que não consegui descobrir o nome. Como é que se deu essa apuração? Estava conversando com um dirigente corintiano e perguntando sobre Angileri, lateral que era atleta do Timão até 31 de dezembro. O vínculo do Angileri não foi renovado. E é provável, possível, mais do que imaginável que o Angileri não tenha esse acordo renovado. Inclusive, as partes nem conversam mais. A avaliação do Corinthians é de que o Angileri pede um reajuste salarial incompatível com a nova realidade do clube. Pois bem, diante desse cenário, o Corinthians passou a procurar um lateral esquerdo brasileiro que possa concorrer com o Matheus Bidu. Por que brasileiro? A ideia é guardar vagas de jogadores estrangeiros para atletas mais decisivos, que cheguem com status de titular. Como esse lateral esquerdo chega para disputar a posição com o Bidu, não há necessidade de que ele seja um gringo. Hoje o Corinthians tem entre seus estrangeiros o Milans, lateral direito uruguaio, o Martínez, volante venezuelano, o Garro, meia atacante argentino, o Memphis, atacante holandês e o Carrilho, meia atacante peruano. Você tem alguma mínima ideia de qual pode ser esse lateral esquerdo brasileiro que atua no exterior? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Informação exclusiva no Corinthians, Júnior Santos interessa e pode ser contratado sem custos. Vale a lembrança de que o Júnior Santos pertence ao Galo e foi artilheiro da Libertadores da América de 2024 na oportunidade, com 10 gols na competição mais importante do continente. Naquele ano ele ainda foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e terminou a temporada com 50 jogos, 20 gols e 4 assistências. A proposta feita pelo Corinthians ao Atlético e aceita pelo Galo é de empréstimo gratuito até o fim da temporada, com o Galo inclusive arcando com uma pequena parte dos vencimentos do jogador. O negócio só não foi concretizado ainda porque depende do aval final de Dorival Júnior. Se o Dorival concordar com o negócio, Júnior Santos será contratado e vai se juntar a Caio César, Gabriel Paulista, a João Ricardo, a Pedro Milans e também Matheus Pereira. Importante registrar que Júnior Santos havia sido contratado pelo Atlético junto ao Botafogo na temporada passada por 8 milhões de euros e o Corinthians não precisaria desembolsar nem sequer um centavo nessa negociação. Só para completar, contar também que o Júnior Santos foi o último a entrar em férias do elenco do Galo na temporada passada porque queria estar completamente em forma. Ele já voltou aos treinos 100% recuperado e em ótima condição física, louco para jogar no Corinthians. Ele já havia sido alvo de uma oferta do Timão antes de se mudar para o Galo. Na oportunidade o negócio não aconteceu por causa do Mano Menezes. A saideira sobre o Timão, José Martínez tem até sexta-feira para se reapresentar ao Corinthians. Você vai lembrar que o volante venezuelano foi passar férias e não se reapresentou mesmo depois de 2 semanas e meia. A justificativa é de que ele teve um problema com o passaporte. A paciência do Corinthians já acabou e além de multá-lo, há esse ultimato. Se até sexta-feira o Martínez não estiver em São Paulo, é possível que o Corinthians trabalhe para rescindir seu contrato de forma definitiva. Curtiu as notícias? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Pochettino e Alisson no Corinthians. Dá para segurar que um tá perto e outro bastante distante. Quero começar falando sobre Alisson, volante que pertence ao São Paulo. Ele já foi avisado pelo Hernan Crespo que não faz parte dos planos. Há semanas, Corinthians e São Paulo tentam chegar a um acordo. Já percebeu-se que não haverá possibilidade de uma troca de atletas. Isso porque jogadores pretendidos pelo São Paulo no Corinthians não serão liberados. Diante desse cenário, Corinthians e São Paulo estão discutindo os últimos detalhes para um empréstimo até o fim da temporada por cerca de pouco mais de R$1 milhão. Corinthians paga esse dinheiro ao São Paulo, assume 100% dos salários do Alisson. Há também uma cláusula de performance que, caso batida, obriga o Corinthians a ficar com o Alisson em definitivo, acordo próximo de um acerto. Sobre Pochettino, houve quem cravasse que o meio atacante argentino será contratado pelo Corinthians. Não é a informação que eu tenho.
Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte corintiana que disse, abre aspas, não há nenhuma negociação em andamento, muito menos um acordo em definitivo. Pochettino, que na temporada passada jogou 45 jogos, com 4 gols e 6 assistências, já tem 2 gols em 3 jogos na atual temporada, é um meia que agrada a Dorival Júnior. Vale a lembrança de que o Marcelo Paz, executivo de futebol do Fortaleza, quando o Pochettino foi contratado, é hoje o homem forte do futebol do Corinthians. Mas não existem conversas no momento. O Corinthians está em busca de outras posições. Um volante, um lateral esquerdo e um ponta são as prioridades. O que você pensa sobre Pochettino e Alisson? Já use o espaço para comentário. Para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.